Diferente da estrutura de estudo de algumas áreas, né? Seja ela da comunicação, mas principalmente das áreas que abordam as humanidades, né? Chamada de humanas, a filosofia se destaca na observação dos textos porque ela parte do princípio do mapeamento, seja ele do fragmento de uma obra, seja ele até porque vários autores da filosofia pouco escreveram, sabe? Então é preciso, assim como um arqueólogo, né? Como se ele fosse um arqueólogo também, mas da palavra, né? Então, do que é escrito, né? E aí, por fazer arqueologia do que é escrito, hoje em dia também, né? Pela palavra, que tem métodos mais abrangentes, assim, né? E tecnológicos, assim, como a própria imagem e tal. Por isso, hoje em dia, tem as transcrições e tal. Então, se pode analisar, assim como o livro, né? Porque o livro nada mais é do que uma forma de registro, mas hoje em dia existem múltiplas formas de registro. Então, mas assim como, voltando à ideia do arqueólogo, assim, que analisa o todo, os fragmentos, até uma imagem, a filosofia também usa esse recurso como objeto, sabe? Então, por isso que ela consegue, através de fragmentos de alguma coisa, deduzir, pelo menos, mesmo que o engajamento não seja empírico, e efetivo no sentido temporal, ele acontece de forma de sugestões, né? E através das observações, né? De formas abstrações, até mesmo de formas abstratas, suposições, e por isso que a obra de Marx foi pouco interpretada, ao meu ver, porque ela, vamos dizer assim, deram muito crédito para sugestões do próprio filósofo, sabe? A coisa é você criar um livro sugestionando, assim como Utopia de Thomas More, assim, uma ideia, uma sociedade ideal, sabe? E você pode até construir uma teoria em cima daquilo e tal, mas agora acreditar que isso possa caminhar sem a presença do autor e até ser aplicada na prática é uma etapa e muitas vezes muito indefinida, sabe? Então, no caso do Marx, assim, por algum motivo, não se sabe qual, ela, talvez por falta de opção ou por curiosidade, ela foi colocada à prova. O que eu quero dizer com isso? Quando você analisa alguma coisa assim, principalmente hoje, né? Agora, voltando à questão das múltiplas mídias, né? Não só os textos escritos do passado, os fragmentos, você analisa também as imagens, e hoje em dia tem a pós-verdade e até mesmo as fake news e outras formas de mentir, de mascarar a realidade. Quando você aborda o fragmento em si, fragmento real e não o que disseram sobre ele, quando você tem acesso ao produto bruto, sabe? Seja ele de forma de imagem, de som, ou por escrito, sabe? O filósofo tem essa habilidade de poder se preocupar e deixar de suspender o juízo até a conclusão, sabe? Por isso que a advocacia e a parte jurídica, assim, usa da filosofia para análise dos textos, assim, porque é preciso suspender. Quando você quer levantar um problema, você suspende as críticas até chegar a uma possível conclusão, sabe? Você não para no meio do caminho de acordo com aquilo que te desagrada e determina, nos bate o martelo de certa forma sobre um determinado tipo de assunto. Então, por isso que quando se fala no exemplo mais atual, né, do Pintou um Clima, você percebe que primeiro existem duas correntes em polarização e o trecho selecionado é salientado uma parte do texto, mas é deixado de lado o ponto principal, que é a conclusão, né? Então, assim, foi contada uma história. Primeiro, aquilo foi real ou foi uma história? Foi real, mas já aconteceu. Tem a imagem ou não tem? Depois descobriu-se que tem imagem. Então, ou seja, qualquer coisa que fosse dito fora da imagem seria negado pela própria imagem, né? A imagem é o real, é o fato em si. E por mais que a pessoa seja a própria autora do fato, quando ela conta uma versão, ela já está fora da realidade, sabe? Ela está fora do fato em si, em questões de tempo e questões óbvias né? Então, pode acontecer enganos da própria pessoa, esquecimentos, de vários tipos de ruídos, assim, nessa informação. Questão da emoção e tal, e questão do objetivo e questão muito da língua portuguesa, né? Essa visão dupla ela é misturada com várias culturas, né? Com folclore. É natural que se use algumas expressões populares para
as expressões populares em alguns momentos são usadas como forma de cortar caminho, né? Quando você quer explicar, sintetizar uma explicação, você usa uma expressão popular. E muitas vezes algumas pessoas são viciadas em algumas expressões, sabe? E no caso, esse caso específico, o autor, no caso o presidente, tinha o vício de relacionar uma oportunidade com pintou um clima, sabe? Pintou um clima no sentido de oportunidade, mas dentro do português a gente tem pintou um clima de várias maneiras, né? Sei lá, pintou um clima, pintou uma oportunidade, é uma das abordagens, né? Pintou um clima e também usando de forma sexual, né? Aí vai também da mentalidade de cada um e do exercício de cada um de pensar, né? Pintou um clima, tem só uma abordagem? Então, tipo assim, a conclusão tem a ver mais com pintou um clima sexual ou tem a ver mais com pintou um clima de oportunidade? O que aconteceu de fato, sabe? Houve relação sexual. Se ele disse pintou um clima, depois disso houve relação sexual, esse pintou um clima foi um estímulo a esse tipo de abuso sexual. O que tem a ver com o pintou um clima dito e a realidade, sabe? Essa é a questão principal da filosofia. Tentar descobrir o que foi dito, desmembrar aquilo, né? É possível ser interpretado de mais de uma forma? É possível. Quantas formas podem ser aquele recorte? Quantas interpretações ele pode ter? 1, 2, 3? Pode ter conotação sexual? Pode ter. Mas pode representar também uma oportunidade? Também pode. Pode tantas outras coisas que eu não estou me lembrando agora, mas pelo menos essas duas, que é a real, a da oportunidade, e a fantasiosa, usada como propaganda negativa, a sexual, dentro da mesma construção da narrativa, sabe? Só que analisando o início da narrativa e o fim da narrativa, descobre que o núcleo que seria o lucro, diga assim, o que ficou em evidência não é o real motivo da narrativa. O real motivo da narrativa é dizer que, dentro da conclusão, que existiam pessoas ali em situação vulnerável, tendo que se expor e até mesmo vender a própria sexualidade em troco de um dinheiro para sair do estado de miséria. Isso relacionado ao estado de governo, tem relação com a Venezuela, o estado delas de venezuelanos de terem saído do país e migrado no Brasil, e por falta de trabalho tendo que se submeter a essa condição de garoto de programa, com o absurdo, juntamente agora com o absurdo de serem menores, né? Então isso chamou a atenção de alguma forma dentro do recorte do então presidente. Então, vendo aquilo e tentando montar uma estrutura de raciocínio, em vez de ele ir direto e dizer que não, ele viu as meninas, entrou na casa, conversou com elas, descobriu que elas estavam fazendo um programa porque não tinha dinheiro para pagar lá para se manterem aqui no Brasil. Em vez de resumir a história, aí vai do hábito de cada um de contar uma história para ilustrar um fato ocorrido. E foi o que aconteceu. Eu cheguei de moto, e depois tem essa confirmação, tem as imagens desse dia, e vi que numa determinada casa tinha umas garotas que se pareciam ser venezuelanas. Pintou um clima, feito esse recorte, a conclusão foi ocultada e foi transformado, ao final da narrativa foi reescrita uma nova narrativa de cunho sexual para indicar uma necessidade de punição, ou que se tratava de um ato de uma pessoa perversa. Agora tem aqui fatores lógicos, né? Alguém, mesmo que tivesse cometido esse crime, até porque pintou um clima não é um crime em si, né? Há um crime de sugestão, assim, né? Digamos, olhando para o lado negativo, mas até que se aconteça às vezes de fato, não é um crime. Então já começa por aí. Mas observando as vias reais, quem em sã consciência vai no podcast declarar e se auto-acusar, né? Tem um termo jurídico assim de não levantar provas contra si. Digamos que fosse um crime isso. Alguém em sã consciência levantaria provas contra si? Também acho que não. Um lapso de uma burrice, né? Um lapso, como é que é? Mensagem falha, né? Pensamento falha. Não é o caso também por causa da conclusão. E não é um caso também porque se trata de uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Assim, vulgarmente analisando, sadia, né? No sentido de ter lá sua família, sua condição, seu status e tal. Não haveria necessidade, isso aceitando a narrativa pejorativa, né, sexualidade, de envolvimento com esse tipo de prática dentro das condições da própria pessoa analisada, sabe? Que disse essas palavras aí. Então, assim, em qualquer hipótese, seria um absurdo
a aceitação que se tratava de um levantamento de um estímulo, de uma, como se diz, uma observação com cunho sexual, sabe? Qualquer hipótese saía fora da lógica, assim, sairia da lógica. Só entraria na lógica de quem é oposição, que poderia pegar esse recorte e fazer disso, tornar isso um caos, né? Ou fazer uma propaganda com o intuito de lodar a imagem do rival, né, da outra pessoa. Mas analisando, então, aí percebeu-se que eram pessoas que tinham algum certo tipo de semelhança. Todo mundo sabe que na cultura indígena, assim como dos orientais e tal, você tem um certo tipo de semelhança aí, expressões, até que os olhos puxados e tal, uma característica específica do povo da Venezuela. E depois ele entrou lá aí sim, ele foi lá investigar do que se tratava, acho que, se não me engano, também estava num período de pandemia, né? Então como é que a pessoa vai sair de casa no período que ninguém está saindo de casa, todas arrumadas e menores de idade. Aí pintou um clima para investigar do que se tratava. E aí a pessoa foi lá para investigar e acabou. Aí tem as imagens lá do desfecho lá, investigando, especulando como é que foi, o que elas estavam fazendo no Brasil e tal, e daí por diante. Mas voltando só, se for sem as imagens originais, se for ir só para a narrativa, termina a conclusão, aí vem a conclusão, que é o mais importante da filosofia, dizendo que meninas, sejam elas venezuelanas ou qualquer meninas de menor idade, né? Que também acima de 18 anos cada um faz o que quiser, nesse estado prostituindo, ele não queria isso para a filha dele e não queria isso para a filha de ninguém, sabe? Só que essa parte ficou oculta, sabe? Em algumas edições ela foi até cortada, sabe? Então assim, quando a pessoa, no caso o presidente, foi concluir toda a ilustração que ele fez, quando chegou mesmo na parte importante, sabe? O que ele quer dizer com isso, sabe? Será que ele vai manter essa ideia do pintou um clima? Será que esse pintou um clima um estímulo a pedô? Não vou terminar de falar. Não, esse pintou um clima de investigar, foi investigado, e a conclusão é que ele não queria esse tipo de situação acontecendo no Brasil, caso a questão na hipótese do retorno, né, e agora já confirmada do Nine aí, que o Brasil não se tornasse uma Venezuela, ou que jovens, crianças do Brasil não tivessem que passar por esse tipo de transtorno, ter que vender o corpo para poder ter e conquistar um apoio financeiro. Então assim, só para encerrar esse pintou um clima, isso daí foi palco de muita especulação, assim como canibalismo, daí por diante. Então assim, só para ver o quão ridícula a esquerda, sabe, como um covarde eles são para tentar a todo custo alcançar poder, né? Porque tudo é um jogo de poder, de desejo por poder. Então quem quiser deixar a amizade por conta disso, sinta-se à vontade. Então, porque eu entendo como burrice, sabe? Qualquer pessoa que estudou, até mesmo no ensino médio, né, análise de texto, né, estudo de texto, a gente sempre foi trabalhado nesse tipo de, né, era gramática ou era interpretação de texto, né? Então, uma pessoa com deficiência de interpretação de texto, ela conclui antes do fim da análise, né? Ela, tipo aquele negócio, eu vou, em vez de ler o livro, eu leio só com certeza essa pessoa passou usando essa forma, né? Você tem o resumo do livro, né? Geralmente no final lá tem mais ou menos o que o livro tem a dizer e tal. A pessoa lê algumas páginas, pega lá a conclusão no final lá, ou as intenções do livro, coloca e pontua. Por falta de preguiça, a pessoa não consegue nem... Ou senão a pessoa também é aquela que pega a informação do outro, né? Tá vendo lá, falando tal disso, tal coisa, né? Vamos ver lá, e pega o trecho específico que foi destacado, tira do contexto, pinça ali, tira do contexto e cria um caos a partir disso. Então, só para ver o quão baixa essas pessoas são e quão baixa a esquerda é na produção de fake news, né? É isso aí, um forte abraço. Até mais, não vou falar mais sobre esse tema não, acabou.